Eu quero que você preste bastante atenção nesse corte que eu vou colocar agora do Inteligência Limitada. Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte: você votou no Bolsonaro no segundo turno ou não? Não, lógico que não. Ótimo. Anulei. Ok. Porque os dois são a mesma coisa. E Jair Bolsonaro faria exatamente as mesmas coisas que o Lula faz hoje, com você na rua vestido de templário, batendo no peito, estufando, dizendo mito, mito. Vamos lá. Nele, Nando Moura afirma, coloca Bolsonaro e Lula em graus de paridade e afirma que Bolsonaro faria exatamente as mesmas coisas que o Lula faz hoje. Então vamos analisar se isso realmente é verdade, como está sendo lidado aí, né? Porque esse debate foi, se eu não me engano, em novembro de 2023, nós já estamos aqui 30 de abril de 2024, então já tem alguns meses aí, vamos ver se essa frase do Nando realmente envelheceu bem ou não. Mas antes, verifique sua inscrição neste canal, deixe aí o gostinho, já deixou? Então agora bora pro vídeo. A informação que saiu hoje no Metrópolis afirma o seguinte: desemprego cresce e atinge 8.600.000 brasileiros. Taxa subiu de 7,9% no último trimestre, com crescimento de 0,5 ponto percentual sobre o período anterior. População ocupada caiu 0,8%. E aí agora nós temos aqui, da revista Oeste, em 4 anos o governo Bolsonaro criou 4 milhões de empregos. Mandato foi marcado pela superação de crises globais. Lembrando, né, que durante o governo de Jair Bolsonaro nós tivemos pandemia em 2020 e 2021, que ainda teve alguns fortes impactos em 2022, guerra da Rússia e Ucrânia, que afeta diretamente o Brasil, né, crise hídrica, nós tivemos tudo isso e o emprego, nós tivemos uma alta de empregos. Gazeta Brasil postou: operação da PF investiga desvio de verbas do SUS e lavagem de dinheiro que pode chegar a 1 bilhão e 700 milhões de reais. E você deve se lembrar, aqui ó, revista Veja, publicada em 23 de outubro de 2014. De verdade, o PT desviou da saúde 242 bilhões. Nessa área, partido sempre foi a doença, não o remédio. Ou seja, nós estamos tendo de novo desvios bilionários do SUS durante o governo. Enquanto o PT volta a roubar o SUS, nós temos aqui a matéria do site oficial do governo, né, o gov.br, falando o seguinte: governo federal investiu mais de 540 bilhões para enfrentamento da pandemia no Brasil. Ministério da Saúde aplicou mais de 38 bilhões para aquisição de vacinas, atualizado em 21/12 de 2020, ou seja, o Lula já estava ali no processo de transição para assumir a presidência. Novamente, são a mesma coisa, né? Queimadas crescem cerca de 154% na Amazônia e batem recorde no segundo ano do mandato de Lula. Você não vê aí agora a Anitta fazendo musiquinha, pedindo socorro à Amazônia, você não vê gente pintando a girafa no peito. AstraZeneca admite em tribunal que sua vacina contra a Covid pode causar coagulação sanguínea. Será que agora vai ter youtuber que apoiou o voto nulo pedindo desculpas para o Bolsonaro? Chequeie ANCAP. Urgente. Governo tem déficit primário de 1 bilhão e 500 milhões em março. Pior que o esperado. E nós temos aqui a matéria em 27/1 de 2023, já era governo Lula, falando o seguinte, e a matéria do G1: após 8 anos no vermelho, contas do governo têm superávit de 54 bilhões em 2022, diz Tesouro. E nós tivemos quanto de déficit em 2023? No primeiro ano do governo de Lula, as contas do governo central tiveram um rombo de 230 bilhões em 2023, equivalente a 2% do PIB. Trata-se do pior resultado desde 2020, ano da pandemia. Ou seja, o Lula consegue ser pior que uma pandemia mundial para o Brasil. Você consegue ver isso? Ou você ainda está assim, com uma viseira de burro, para poder não enxergar o que o Lula tem feito? E aí você tem youtubers como
Nando Moura, Marcelo Brigadeiro, você tem personalidades como Kim Kataguiri, Mamãe Falei, Danilo Gentili, que apoiaram o voto nulo falando que é tudo a mesma coisa, que que o Bolsonaro fazia as mesmas coisas que o Lula. E aí você tem esses dados aqui apresentados e agora fica o questionamento. São realmente a mesma coisa? Você ainda cai nesse papo de apoiar o voto nulo? Agora com todas essas provas aí de que realmente não são a mesma coisa, deixei bem provado aqui no vídeo, eu acho que o Nando poderia fazer, como ele gosta de ficar colocando nos vídeos dele, lista de traições do mito, agora ele poderia fazer a lista de perdões ao mito, porque ficou falando que era tudo a mesma coisa, que Jair Bolsonaro faria as mesmas coisas que o PT, que Bolsonaro fez tudo o que o PT queria, porque senão o PT voltava. Agora, ele deveria fazer a lista de perdões ao mito. Também no debate do Vilela, nós temos o seguinte trecho. Eu não acho que o Nando Moura teria coragem de chegar na cara de uma pessoa que perdeu o emprego durante o governo Lula agora e falar que os dois são a mesma porcaria. Ah, mas tinha na hora. Eu não estou aqui... Você perdeu o emprego. Peraí. E você perderia com o Bolsonaro também. Cala a boca, Nando, porra! E aí você vê o desemprego batendo níveis cada vez maiores com o Lula. E o Nando falou, você perdeu o emprego com o Lula e perderia com o Bolsonaro. Sendo que o Bolsonaro conseguiu criar níveis altíssimos de emprego, mesmo com a pandemia, com guerra, E a pandemia foi avassaladora, nós tivemos empresas falindo em números absurdos. Agradeça também aos políticos que apoiaram a reforma tributária, porque agora o Brasil terá o maior imposto do mundo. Não vai ser mais imposto de Suíça, imposto de Alemanha, não. Nós teremos imposto do Brasil, o maior imposto do mundo, entregando serviços de Somália. Veja só, Haddad apresenta regulamentação da reforma tributária ao Congresso. As mudanças nas regras de tributação sobre o consumo foram aprovadas no fim do ano passado pelo Congresso Nacional por meio de emenda constitucional, mas ainda é necessário detalhar uma série de pontos. Não se engane, continuará existindo IR, ITBI, ITCMD, IPVA e IPTU, ou seja, você tem imposto, você paga imposto por uma coisa que é sua, como por exemplo IPVA e IPTU. A proposta prevê a alíquota do imposto sobre valor adicionado, IVA, podendo variar entre 25% e 27%, o maior IVA do mundo. Você tem noção disso? Nós não temos serviços oferecidos pelo governo para pagarmos 10% de IVA. E agora os deputados, que apoiaram a reforma tributária entregaram na nossa mão o maior imposto do mundo. Enquanto isso, no governo Bolsonaro, vocês lembram o que nós tínhamos de imposto? Um exemplo de impostos aqui durante o governo de Jair Bolsonaro. Governo federal zera impostos de importação de 6 alimentos e etanol. Na lista de alimentos estão café torrado, margarina, queijo, óleo, macarrão, açúcar e óleo de soja. A previsão é de redução de até 20 centavos no preço da gasolina. E agora nós temos aqui, alguns dias atrás, isso foi na verdade dia 25 de abril, reforma tributária propõe que cesta básica com isenção de impostos tenha menos produto. E o Lula na campanha estava falando, esse povo precisa de alguém que saiba cuidar dele. Esse povo não precisa de você que governa pros ricos. Eu vou cuidar do povo. Eu vou dar comida pro povo. E agora a cesta básica não tem carne nem sal. E a cesta básica com isenção de impostos tem menos produtos. Esse é o governo dos pobres. Sinceramente, se você ainda apoia o voto nulo, você tenha vergonha na sua cara. Você que apoiou o voto nulo entregou o nosso país na mão da desgraça. Você que apoiou o voto nulo é culpado da situação que nós estamos vivendo hoje. Porque se Jair Bolsonaro estivesse no poder, hoje ele não estaria fazendo as mesmas coisas que o PT faz hoje. Ele foi ruim, Ele foi ruim. Colocou um petista na PGR, a gasolina com o Bolsonaro chegou a 7,50, ele foi lá e zerou o ICMS, mais um imposto zerado.
Ele fez muita coisa, foi responsável, diretamente ou indiretamente, considere como você quiser, por 700 mil mortes nesse país durante a pandemia mais grave que o nosso país já viu. Ainda assim, nós fomos um dos países que mais vacinou no mundo. A nossa vacinação foi um grande exemplo. Então, se você apoiou o voto nulo, as suas mãos estão sujas de sangue. Não é de quem votou no Bolsonaro, é a sua. Porque a sua omissão elegeu o Lula. E tudo isso que está acontecendo de ruim hoje é responsabilidade de quem votou nulo. Tenha um ótimo dia.